A Lei Maria da Penha, ela elenca formas de violência contra a mulher. A violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e física. Ponto. Na verdade, existe uma grande confusão entre a violência psicológica descrita na Maria da Penha e o tipo específico penal da violência psicológica do artigo 147. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Então, eu vou explicar aqui, dar alguns detalhes a respeito dessas questões. Então, desde 2016, a Lei Maria da Penha, ela traz formas de violência contra a mulher. Ela não traz crimes novos. Os crimes estão lá no Código Penal. Então, ela não cria crimes específicos, ela cria medidas mais rígidas contra o agressor. Então, quando alguém pratica um crime, o crime está lá no Código Penal. Por exemplo, o marido agride a esposa, artigo 129 do Código Penal. Então, você pega o artigo da lei e você aplica os rigores da Lei Maria da Penha. Como é o caso das medidas protetivas. Se um homem for agredido por uma mulher, ele não recebe medida protetiva. Ela vai responder por lesão corporal. Mas se uma mulher denunciar uma agressão contra um companheiro, ela pode ter deferido medidas protetivas em seu favor. E isso é porque a Lei Maria da Penha traz como prerrogativa as questões que envolvem relação de gênero, como a vulnerabilidade da mulher dentro desse contexto doméstico, familiar, que envolve a relação de gênero entre homem e mulher. Na verdade, existe uma grande confusão entre a violência psicológica descrita na Maria da Penha e o tipo específico penal da violência psicológica do artigo 147. Qual é a diferença? É a mesma coisa? Então, eu vou explicar aqui, dar alguns detalhes a respeito dessas questões. No geral, os crimes no contexto de violência doméstica, eles já existiam no Código Penal, como eu estava dando o exemplo do artigo 129, lesão corporal. Então, quando a vítima buscava uma representação por um aspecto de violência psicológica, não tinha um tipo penal específico. Se buscava lá pelo crime de ameaça, constrangimento ilegal, que são, assim, crimes reservas, vamos chamar. Mas agora nós temos um artigo específico para o crime de violência psicológica, que é o artigo 147-A do Código Penal. Só corrigindo, é 147-B. Então, eu vou ler aqui, ó, o artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher. Então, quando a vítima buscava uma representação por um aspecto de violência psicológica, não tinha um tipo penal específico. Se buscava lá pelo crime de ameaça, constrangimento ilegal, que são, assim, crimes reservas, vamos chamar. Uma perícia, ela não consegue detectar dano emocional. Uma perícia, ela pode verificar um dano físico, ela pode verificar um dano, um abalo de saúde, mas o legislador, ele continua no decorrer do artigo trazendo elementos que delimitam esse dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do seu direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. A Lei Maria da Penha, ela elenca formas de violência contra a mulher. A violência psicológica, moral, sexual, patrimonial e física. Ponto.
Mas agora nós temos um artigo específico para o crime de violência psicológica, que é o artigo 147-A do Código Penal. Só corrigindo, é 147-B. Então, eu vou ler aqui, ó, o artigo 147-B. Causar dano emocional à mulher. Então, quando a vítima buscava uma representação por um aspecto de violência psicológica, não tinha um tipo penal específico. Se buscava lá pelo crime de ameaça, constrangimento ilegal, que são, assim, crimes reservas, vamos chamar. Uma perícia, ela não consegue detectar dano emocional. Uma perícia, ela pode verificar um dano físico, ela pode verificar um dano, um abalo de saúde, mas o legislador, ele continua no decorrer do artigo trazendo elementos que delimitam esse dano emocional à mulher, que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Uma perícia, ela não consegue detectar dano emocional. Uma perícia, ela pode verificar um dano físico, ela pode verificar um dano, um abalo de saúde,